Conversão, querido. A gente precisa muito nos questionar. Será que eu estou convertido? Será que eu vou para o céu? É preciso, querido, essa igreja aqui é para você desenvolver a sua salvação. Amém. Essa igreja foi colocada aqui na Zona Sul estrategicamente para salvar vidas. Amém. Amém? E eu preciso desenvolver minha salvação. Quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, ele se posicionava de uma forma que me chama a atenção. O homem que foi ao terceiro céus. Né? Então você, você fica na expectativa do testemunho dele. Porque o nosso Deus deixou vários testemunhos para edificar a nossa fé. Então esse homem, ele diz que ele se esbofeteava. Por que ele agia dessa forma? Diz ele que era para não estar fora da salvação. Ele pregando a salvação para muitos se converteram, mas ele tinha uma preocupação de não ficar fora do grupo dos salvos. E ele se esbofeteava. Então, não vamos nos enganar, o inimigo levando vantagem sobre nós, nos enganando. Vivendo uma vida longe do Espírito Santo. Longe. E a presença do Espírito Santo para a nossa salvação é fundamental. É fundamental. A busca do selo do Espírito Santo, querido. Não se conformar. Não se conformar com a ausência do Espírito Santo. E aqui está um texto maravilhoso. Um texto para a gente examinar aqui, examinar na nossa casa, examinar todo o tempo. Porque vai fazer parte da nossa salvação esse texto. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, preste atenção. Às vezes a gente acha que nós temos mérito por sermos bondoso, bonzinho, temente. Mas nosso Deus, Ele quer uma conversão plena e completa. Amém. Ah, mas eu faço isso, mas eu sou... Querido, você é um condenado a perder a salvação. Nosso Deus, Ele não muda os seus princípios, porque Ele é imutável. E eu preciso me convencer disso. Eu não tenho domínio de um segundo que está por vir da minha vida. Eu não tenho. Um milésimo de segundo eu não tenho. Eu não tenho. Que garantia eu tenho que eu vou viver daqui um segundo? Que garantia que eu tenho? Não tenho essa garantia. Então, preventivamente, o Espírito Santo está trabalhando todo o tempo em mim. Todo o tempo. E eu preciso, todo o tempo, estar atento, as orientações do Espírito Santo. Eu preciso. Então, eu não abro mão do Espírito Santo de Deus. A diaconisa Kétra abriu o culto falando sobre o Espírito Santo. Então, preste atenção. Preste atenção. Piedoso, quem? Cornélio, centurião. Piedoso. Um homem temente a Deus. Estou vendo, não fazia parte da tribo dos hebreus, mas era temente a Deus. Com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, sem conhecer, sem ter uma intimidade, mas ele ouvia falar de Deus. Então ele passou a estar, com um propósito diferenciado, só em ouvir. Ele não conhecia, só em ouvir, mas ele era temente. Ele tinha um coração voltado a orar a Deus. Esse homem observou, vai vendo o testemunho dele, querido. Procura comparar o seu testemunho com esse homem. Observou claramente, durante uma visão, cerca de hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou-se dele e lhe disse. Então, nosso Deus, ele é assim.
ele fica atento a detalhes da nossa vida. Ele vai, sabe, te alcançar com um grande objetivo dos céus. Ele sempre vai. O Evangelho é Deus alcançando o homem. A religião é o homem tentando alcançar Deus. Há uma diferença. Então, o Senhor Deus reparava o caráter desse homem, o temor desse homem, a busca desse homem. Então, ele enviou um anjo. Olha só. Enviou um anjo, o anjo aproximou-se dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, vamos prestar atenção nisso, olha só. As tuas orações, Cornélio, e as tuas esmolas, preste atenção, subiram para a memória diante de Deus, as suas ofertas para a igreja, a sua obediência do dízimo. Está pensando que Deus não repara isso, não? Ele reparou esse homem abençoando pessoas. Imagine você abençoando a casa dele. Quem está entendendo? Dá para entender? Está difícil. Se ele reparou, Giovana, você sendo, sabe, uma pessoa amorosa com uma outra pessoa, imagine amorosa com o reino dele, amorosa com a igreja dele. Imagine, se não chama a atenção dele. Quem pode dizer um amém mais forte? Amém. Agora, ó a estratégia, por isso que eu falo, nosso Deus é Deus de estratégia. Aí o anjo orientou ele, preste atenção. Agora envia mensageiro a Jope, ou a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo deu orientação, cumpra se quiser, querido. O anjo da igreja, quem é o anjo da igreja? É o pastor. Ele dá a orientação, cumpra se você achar que deve cumprir. Amém, Carlos Alexandre? Quando nós orientamos aqui, nós orientamos através das orientações de Deus. O sacerdote, ele busca em Deus palavras, orientações para a igreja. E traz da igreja, sabe, o clamor para levar até ele. Amém. O sacerdote tem essa função. Amém? Amém? Pode descruzar o braço, quem está com o braço cruzado? Amém. Aleluia. Essa posição assim é uma, sabe, é um discernimento que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo. Alguém já lutou com braços cruzados? Quem já viu uma luta que o lutador fica assim? Hein, Carlos Alexandre? Ninguém. Nós estamos em guerra. Quem está entendendo o mistério? Nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos em guerra. Essa palavra, ela tem que, sabe, ela tem que penetrar, ela tem que converter, ela tem que esmiuçar lá dentro e fazer você entender o plano de Deus para os teus dias de hoje. Então vamos ficar ligados. Eu quero aprender hoje, em nome do Senhor Jesus. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Aleluia. Versículo 17, Rodrigão. Então ele ouviu uma orientação de Deus. O que ele fez, querido, querida? Ele praticou. Ele ouviu algo. Ele falou, poxa, eu ouvi algo de Deus, eu vou praticar. Amém, glória a Deus. Vamos ver o resultado depois daqueles que ouvem e praticam. Vamos ver o resultado, querido, se vale a pena praticar. É assim, esse lugar aqui, Deus escolheu para todo o tempo apacentar as ovelhas que são deles, são dele. O pastor aqui só está sendo um canal, mas vocês e a pessoa do pastor são ovelhas do Senhor. Todo-Poderoso eu sou.
Ele está aqui através do instrumento, pastor, para condicionar a gente a obedecê-lo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, quer dizer, o Pedro também teve uma visão. Cornélio teve uma visão e Deus preparou também Pedro para estar inserido no plano dele na vida do Cornélio. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, começou o plano de Deus a acontecer. Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagava se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro, direitinho. A orientação foi dada. Cornélio orientou os seus subordinados, e eles foram praticar toda a orientação, detalhe por detalhe. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? O Espírito Santo. Então, dois homens que te procuram, levantando, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então o Espírito Santo falando assim para Pedro: Pedro, estão aí dois homens que te procuram. O Espírito Santo falando para ele: levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo falando para Pedro. E descendo Pedro, junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem busca, a que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, presta atenção, reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído. Olha os servos de Cornélio, olha a referência que ele tinha também para os seus. Ele tinha uma referência para Deus e tinha uma referência para os seus, que convivia com ele, sabia que ele era um homem temente a Deus, sabia que ele era um homem bondoso. Quer dizer, a referência da biografia desse homem estava no céu e na terra. Porque eu sou homem espiritual e tenho um péssimo testemunho na terra. Eu sou homem espiritual e tenho um péssimo testemunho no seu relacionamento, no seu casamento, no seu propósito de pai, no seu propósito de mãe. Quem está entendendo o mistério? Isso se chama conversão. Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa. Eu ouvi as tuas palavras. Deus preparando a conversão desse homem. Escuta isso. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Olha aí a jornada de Deus, plano de Deus, cenário de Deus, o roteiro de Deus acontecendo. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesárea. Cornélio estava esperando por eles, quer dizer, teve uma instrução de Deus, ele estava esperando pelo acontecimento. Ele tinha convicção que aquele acontecimento ia se manifestar, ele estava esperando, estava atento, estava prudente. Aconteceu que no Pedro, a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhes aos pés, e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: erga-te, que eu também sou homem. Glória a Deus pela vida do Pedro nesse momento, né? Toda a honra é para o Senhor, amém? Toda a honra é para o Senhor. Toda a honra é para o Senhor. Esse homem tomou uma atitude aqui de exemplo. Levanta-te, eu sou igual a você. Amém? Nós somos todos iguais perante a Deus.
Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem dirigiu, dizendo: vós bem sabes que é proibido, preste atenção, olha Deus quebrando os dogmas, entendeu? Tem uns que estão envolvidos, acorda o Jerônimo, acorda. Porque é difícil escutar essa palavra, é difícil, querido, porque muitas das vezes vai sair daqui e nem sabe o que aconteceu, porque não estava preparado para ouvir, não estava atento para ouvir algo que é transformador. Por isso dormem, por isso se distrai. Entendeu? Eu falo, sabe por quê? Para o bem dele. Para o bem dele. O que adianta ele sair daqui e essa palavra não transformar nada na vida dele? Não adianta nada. Adianta ele ser transformado, convertido em Cristo Jesus. Por quê? A conversão tira o cristão do mundo. Quem está entendendo? A conversão tira o cristão do mundo. E a santidade tira o mundo do cristão. A santidade tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo. Por isso que nós estamos falando de conversão aqui. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem dirigiu, dizendo: vós bem sabes que é proibido, olha o dogma, olha a religiosidade, a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus, que, me demonstrou que nenhum homem considera-se comum ou imundo. Escuta isso. Por isso, uma vez chamado, vim, sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Escuta isso. Escuta isso. Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. Estava em oração o homem. Deus fala. É só você estar na mesma frequência. Ele estava em que frequência? Na frequência da oração. Eu estou na frequência do culto. Senhor, repreendo todo sono, repreendo todo desânimo, repreendo tudo que tenta retardar a vontade de Deus na minha vida. Amém? Esse é o posicionamento de um cristão. Essa é a vontade. Meu Deus, esse dia de hoje vai ser um divisor de água na minha vida. Na minha jornada, na minha biografia espiritual, na minha existência. Eu creio dessa forma. Eu cheguei em casa tarde, dormi tarde, cheguei cansado, mas eu já estou renovado aqui no altar. Amém. Glória a Deus por isso, porque a palavra me renova. Ela corta lá e cá. Então tem que estar atento. Eu quero esse alimento. Esse alimento é para mim. Deus preparou esse alimento para mim. Vou degustar esse alimento. E com prazer e vontade. Amém, gente? Amém. Não com relente. Meu Deus do céu. Eu fico aqui, numa situação. Eu quero ver. Não, pastor. Obrigado, Senhor. Que palavra é essa? Meu Deus, se Cornélio tinha meu pai, essa avaliação aí no céu, eu quero ter essa avaliação também. Quem pode dizer amém? Amém. Um homem sem conversão já tinha uma avaliação no céu tremenda. Querido, é isso que eu vim fazer aqui. Eu quero que Deus olhe para mim, tenha uma avaliação. Eu gosto daquilo que você está realizando para mim. Eu me comprazo, com o que você está realizando. Meu irmão, eu quero estar no coração de Deus. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Glória a Deus por isso. E as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Na presença de Deus. Quer dizer, ele recordava tudo que o anjo pregou. Todas as palavras que o anjo pregou, permeou na alma, no espírito. Ele repetia naquela mesma palavra. Glória a Deus. A gente escuta uma palavra hoje, a gente sai daqui à noite e não sabe nem o que foi pregado. Se você for lembrado, se você lembrar o que foi pregado na quinta-feira, o que foi lembrado no domingo, e esse homem estava ali, aquilo estava trabalhando nele. Repetiu, cada letra, cada palavra do que ele ouviu. Quem pode dizer amém? Amém. Aí ele repetiu a orientação: manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achava-se ali hospedado na casa de Simão, em beira-mar. Portanto, sem demora, mandei. Quer dizer, ele olhou,
Ele olhou para a situação e colocou em prática. Ouviu a situação e colocou em prática. Portanto, sem demora, mandai chamar, e fizeste bem em vir. Agora, essa parte que você precisa, sabe? Portanto, escuta isso, escreve isso agora. Escolha isso. Isso aí é a parte da pregação. Portanto, sem demora, pratiquei aquilo que eu fui orientado. Sem demora. Mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, escuta isso. Pois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos. Pode falar prontos? Prontos. Querido, eu vim para o culto pronto para ouvir tudo. Para ouvir tudo. Querido, quando chegou o mensageiro de Deus, ele colocou logo, olha, foi bom, eu estou pronto. Prontos, no plural, para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Estou pronto. Olha, está todo mundo aqui, Pedro. Está todo mundo aqui. Todos prontos. Todos prontos. Eu tenho que vir para o culto pronto para ouvir a orientação de Deus. Por quê? Vai fazer benefício, vai trazer benefício para a minha vida, vai me levar para o céu. Só falta roncar. Não pode, querido. Não pode. Tem que estar aqui. Meu Deus, eu repreendo tudo que passa na minha mente, no meu consciente, no meu intelecto. Sai! Eu quero estar com o meu intelecto, sabe, livre. Eu quero estar com o meu consciente livre. Eu quero estar com a minha alma livre para ouvir a orientação que vem do céu. Que vai mudar a minha história, vai mudar a história dos meus descendentes. Eu preciso desse revestimento, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa autoridade, eu preciso ser útil ao reino de Deus, sabe, não apenas com palavras, mas com poder. Querido, muda a história, querido. Por isso que o nosso Deus diz que ele vomita os crentes mornos. Queridos, eu não posso, eu tenho que estar aqui pronto. Olha, Cornélio estava como? Não, peraí, Pedro, peraí. Pedro, senta aí um pouquinho, Pedro. Não, prontão, o que eu quero. O que é que Deus tem para a gente aí? Qual é o prover de Deus para a gente? Está aqui, o que foi ordenado da parte do Senhor. Olha só o mistério. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quem pode dizer amém? Amém. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Amém. Olha Deus revelando para a humanidade. Que é isso? Não, meu irmão. Deus, ele me aceita. Ele falou para mim chegar até ele como eu estiver. Porque o plano da restauração vem do céu para mim. Eu não preciso me preparar para me chegar até o Senhor, não. Eu vou ao Senhor da maneira que eu sou. Quem vai preparar, quem vai transformar, sabe, é Ele lá do céu. O meu posicionamento é estar pronto. Estou pronto. Eis-me aqui, Senhor, eu quero. Quem está entendendo o mistério essa manhã? Escuta isso, 36, escreve essa também. Esta é a palavra, escuta isso, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele começou a pregar. A palavra já foi para aquele ambiente. Aqueles que estavam prontos já começaram a se envolver com a palavra que veio do céu. A palavra que não volta vazia. A palavra que sustenta esse universo. A palavra que te dá o fôlego de vida. Quem pode dizer amém? Amém. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João Batista pregou. Versículo 38. Olha a palavra sendo divulgada, proferida naquele ambiente.
Olha ele ensinando, Pedro pregando. Precisava a palavra ser pregada, querido. O Senhor Deus podia fazer um mistério ali na casa de Cornélio? Podia. O anjo podia fazer um reboliço? Podia. Mas sem a palavra não tem reboliço. Quem pode dizer amém? Amém. Por isso eu estou aqui, para ouvir a palavra que faz reboliço na minha história, na minha biografia, nos meus dias. Por isso eu estou aqui. Você pode não acreditar, você pode desdenhar, mas a palavra tem um poder de fazer, uma transformação, Senhor, que, olha, nos leva para o céu. Olha ele pregando, Pedro, para aquela família, para aquele povo que estava ali na casa de Cornélio. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Olha a obra de Jesus aí. O Senhor Jesus, ele foi ungido para fazer um reboliço na terra dos viventes, curando, libertando as pessoas das opressões do diabo. Ele estava falando para aquela família. Querido, o Senhor Jesus, ele é um Deus que opera. Ele está atuando como atuava, como atuou na casa de Cornélio. Ele está atuando aqui hoje, ele está atuando. Ele está fazendo um reboliço, ele está curando, ele está livrando as pessoas das opressões do diabo no dia de hoje. Ele está operando na vida de filhos que estão oprimidos pelo diabo no dia de hoje. Ele está libertando o casamento, ele está libertando o filho, ele está libertando a filha, ele está libertando o casamento, ele está libertando, saúde, ele está libertando projetos financeiros, ele está libertando, ele está atuando aqui. Eu creio, meu Deus. Por isso eu estou aqui, pronto, Senhor, começa por mim. Opera aqui nesse lugar, começando por mim, Senhor. Eu desejo, sou sonda, olha lá dentro. Eu estou pronto, eu estou precisando. O Senhor conhece meu deitar e meu levantar, eu estou precisando, Senhor. Então você falar com Deus dessa forma, o anjo pega a sua oração e leva até Deus. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, glória a Deus. Ele colocando, olha só, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro, falando do testemunho. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Ele pregando o evangelho. E aí, você não conhece Deus, né, Cornélio? Mas eu vou revelar para você essa palavra. Aí ele falando sobre Jesus, sobre o manifesto de Jesus, qual é a obra que Jesus veio fazer aqui na terra. E Pedro, aquela turma toda, estava vendo ali, ó, atento, pronto. Começou a ter, uma orientação de quem era Deus. Como Jó, olha, eu ouvia falar de ti, hoje eu te conheço. E ali foi uma apresentação de Deus que ele tanto temia, mas desconhecia. Foi uma apresentação, esse aqui eu vou te apresentar Jesus. Vou te apresentar a obra de Jesus. Você tem temor a Deus, sem conhecê-lo. Agora eu estou te apresentando quem ele é, o que ele é capaz de fazer na sua vida e na vida dos seus descendentes. Querido, isso é fato, querido. Palavra sendo pregada naquele ambiente, falando sobre o Evangelho, falando sobre Cristo, falando sobre a verdade. Não é todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele falando tudo sobre o que ele precisava ter o entendimento de Jesus. E nos mandou, escuta isso, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi construído, que ele é a quem foi construído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Amém. Juiz. Dele todos os profetas dão testemunhos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, escuta isso, Cornélio, presta atenção,
Cornélio devia estar com os olhos sem piscar, toda a família do Cornélio, toda a casa, todos que estavam ali naquele culto, sem piscar, olhando para Pedro. Aí Pedro falando com ousadia, com intrepidez sobre o evangelho, sobre a verdade, sobre o perfil do Salvador. E ele colocou, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que crê, recebe remissão dos pecados. Meu Deus, meu Pai, esse Deus amoroso, Ele mesmo, esse Deus amoroso que eu desconhecia, mas que agora eu estou tendo, sabe, o perfil dele, eu estou amando ele mais ainda. Jesus! Cornélio devia estar ali no êxtase espiritual. Meu Deus! O Senhor está se revelando para mim quem é o Senhor, te ama de uma forma mais intensa a partir de agora. Aí o que acontece? A palavra sendo pregada, mover, o céu descendo naquele ambiente, numa casa que para muitos Pedro não podia entrar, para muitos Pedro não podia estar ali, não era, sabe, de acordo com a religião judaica, mas Pedro estava quebrando o protocolo ali, porque foi uma orientação de Deus. Quando Deus dá uma orientação, não questiona não. É para largar, eu vou largar. É para renunciar, eu não vou fazer isso porque abominável Deus vive e acabou. As consequências vai ser sempre a seu favor quando você renuncia em prol de Deus. Não se preocupe não. Pedro, quando tomou uma decisão de agir, ele não se preocupou com as sinagogas, com os religiosos. Ele atendeu Deus e amém. Não faz isso, meu irmão. Isso é pecado. Isso te leva para o sofrimento eterno. Eu vou fazer porque não é bem assim. Continua fazendo, meu irmão. Ninguém vai te obrigar a ser obediente. Continua fazendo. Porque Deus vai passar no dia lá o filme, ó. A pregação de hoje, ó. Você estava lá. Quando Pedro estava pregando para o Cornélio, estava todo mundo lá. Porque Deus, ele é tremendo. Quando eu vejo Deus cuidando de Israel, eu vejo como Deus é generoso e bondoso e longânimo. Porque antes de vir juízo sobre Israel, Deus advertia. Deus jamais mandou juízo sobre Israel sem antes adverti-lo. Não podia culpar Deus, porque Deus advertia antes. Israel, volte para o centro da minha proteção. Olha aqui, escuta isso, nós vamos encerrar. Mas escuta isso aqui. Deus, ele jamais trazia juízo para Israel sem antes adverti-lo. Quem já ouviu falar que o sol nasceu para todos? Quem já ouviu falar? Levanta a mão, quem já ouviu falar que o sol nasceu para todos. Agora preste atenção, escreve isso aí, Ângela. Mas a sombra do Deus onipotente é só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O sol pode ter nascido para todos, mas a sombra do Onipotente é só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Deus é bom conosco. Deus se revela como um Deus que não faz acepção de pessoa. E aqui, ó, ainda Pedro pregava, ainda Deus trazia a palavra reveladora para aquele ambiente. Versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu, quando se manifestou. Oh, glória! Oh, não sai não, filho, está manifestando, filho, pela fé, não sai não, filho. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, recebe aí, ó. Oh, meu Deus, pela fé, olha, ó, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu. Oh, Senhor, aqui, ó, vem, Senhor, eu sou teu alvo essa manhã. Quem pode falar assim? Senhor, olha para cá, eu sou teu alvo, Senhor. Vem, Espírito Santo, venha! Oh, meu Deus. Oh, meu Pai, aquele ambiente deveria estar, olha, meu Deus, deveria estar um ambiente, meu Deus, um sobrenatural. Meu irmão, a gente só entra nessa dimensão com a fé. A entrada do sobrenatural tem uma chave, a fé.
Aquele ambiente ficou um ambiente espiritual. Olha, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Sobre todos, Senhor, venha. Levanta as tuas mãos, querido. Pede a presença do Espírito Santo. Oh, meu Pai, Senhor, aqui, ó, Pai, quando o Senhor revela que o mundo era sem forma e vazia, mas o seu Espírito Santo trouxe forma. Senhor, que assim seja essa manhã, meu Pai. Ministra a nossa alma com o teu Santo Espírito. Ministra a nossa alma, ó Senhor. Ministra a nossa mente, o nosso consciente, o nosso coração. Meu Pai, nos envolva com a tua presença, Espírito Santo. Que esse culto seja um culto divisor de águas, Senhor. Venha, Senhor, venha, nós te recebemos. Nós estamos prontos, Senhor. Assim como Cornélio e toda a sua parentela e todos os seus amigos estavam prontos, nós estamos prontos, Senhor. Venha, Senhor. Venha com o teu Santo Espírito, Senhor. Ó Senhor, nos purifica essa manhã. Nos limpa, Senhor. Limpa a nossa mente. Purifica, santifica a nossa alma, Senhor. Faça essa oração, querido. O Espírito Santo está aqui. Faça a tua oração para o Espírito Santo. Oh, meu Deus, pregava a palavra redentora, e aí veio o Espírito Santo confirmando, o Espírito Santo curando, o Espírito Santo ministrando os céus, o Espírito Santo levando, sabe, aquilo que tanto você acha pesado, ele está te tirando, está levando e está colocando o seu jugo que é leve, suave. Querido, aproveite essa manhã, não se distraia, sinta, viva hoje, viva o Santo Espírito de Deus. Pede a Deus, Senhor, me sela, meu Pai, me batiza com o Santo Espírito. Eu preciso, assim como o Senhor agiu de uma forma extraordinária na casa de Cornélio, porque ele estava pronto, nós estamos prontos para receber o teu Espírito, Senhor. Nos capacita essa manhã, nos fortalece. Meu Pai, tem filhos aqui debaixo de lutas, tem filhos aqui debaixo de situação tão difícil, Senhor. Ele com as suas forças não vai resistir. Então essa manhã, Senhor, ministra um fortalecimento através do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, tem irmãos aqui, tem irmãs passando por lutas. Senhor, venha! Com a sua capacidade, Senhor, de fazer de um fraco um vencedor, de um fraco um homem forte, Senhor. Vem com essa capacidade essa manhã, Senhor. Oh, Pai, nós precisamos, Senhor. Não queremos só uma reunião, nós queremos vivenciar o poder do céu, Senhor. Oh, meu Senhor Jesus. Oh, meu Pai. Oh, Santo Deus. Oh, e o Santo Espírito veio sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus. Pai querido e amado, meu Deus, é o que nós precisamos, Senhor. Nós precisamos desse revestimento, desse fortalecimento, que a obra é tua. Nós estamos confrontando, Senhor, com o inferno. Nós estamos confrontando, Senhor, os princípios desse mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o diácono Júlio, ele revelou aqui nesse altar que ele tem vontade de orar e o canceroso ser curado, Senhor. Senhor, que assim seja, que esse poder esteja nessa igreja para curar enfermos, para libertar os cativos. Senhor, que essa igreja seja revestida de autoridade e poder para romper, para desfazer a obra do inferno, Senhor, para quebrar os jugos da maldição, Senhor, para fazer oração pelos filhos, os filhos serem curados, Senhor. Oh Pai, reveste a tua igreja, Senhor. Reveste a tua igreja, Senhor. Que a tua unção, a unção celestial esteja nesse lugar, nesse ambiente, sobre nós, Senhor. E através de nós, Senhor, que a unção, meu Pai, a unção que se materializou nos aventais, Senhor, nos aventais de Paulo, nos panos, nos tecidos daquele momento, lá na escola de Tirano, que essa unção, meu Pai, esteja em mim, esteja na tua igreja, nos diáconos, nos obreiros, nos levitas, Senhor. Em nome de Jesus, a unção para orar e o reboliço acontecer, a unção para orar e haja conversão através da nossa oração,
Aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Então, através de nós, vem o possível do céu. Vem o possível do céu para essa igreja. Oh Pai, em nome de Jesus, que haja conversão nessa manhã. Eu te peço pelo nome de Cristo Jesus, que haja conversão nesse lugar. Esse ambiente seja outro. Esse ambiente seja o ambiente do sobrenatural. Oh Pai, eu te oro, eu te clamo, Senhor. Quebra, Senhor, quebra o nosso eu. Quebra o posto ídolo que está em nós, que é o nosso eu. E se levante como um Deus exaltado lá dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que haja conversão de verdade nesse ambiente, que haja renúncia de pecado, que haja, meu Pai, temor a Ti nesse ambiente, que haja um mundo novo para dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus. Chega de aparência, Senhor, chega de aparência, Senhor, quebra, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado, mas nos faz um vaso novo essa manhã, nos faz um vaso novo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Sua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Esse é o momento. Vem, Espírito Santo, visitar.
Xalabalabalabalabalá. Você que ora em línguas, ora em línguas. Você que ora em línguas, ora em línguas em nome de Jesus. Porque esse ambiente foi alcançado pelos inimigos estranhas. Então ora em língua, você que ainda não ora, pega Deus para orar em línguas. Pega Deus, Senhor, eu quero orar em línguas, eu quero ter esse dom. Xalabalá, diminibalabalabalabalabalá. Xalabalabalabalabalabalá, diminibalabalabalabalabalá. Xalabalabalabalá, diminibalabalabalabalabalabalabalá. Labalabalabalabalabalá, diminibalabalabalabalabalá. Xalabalá, diminibalabalabalá. Xalabalá, diminibalabalabalabalabalá. Pede a Deus, pede a Deus. Pede a Deus agora. Receba, pede, fica na frequência. Em nome de Jesus, fica na frequência, em nome de Jesus. Pede a Deus, vai dando glória, glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando glória. Glória a Deus. Pede a Deus o selo. Pede a Deus o selo do Espírito Santo. O selo do Deus vivo. Pede a Deus o renovar. Balabalá, divine balabalá. Xalabalá, divine balabalá. Oh Deus, opera aqui, Senhor. Opera em nossos corações. Opera em nossas almas. Purifica teu filho, a tua filha essa manhã. Santifica teu filho, a tua filha, Senhor. Essa manhã, Senhor, o Senhor escolheu para se envolver conosco. Estamos prontos, Senhor, para esse movimento, Espírito Santo. Nós estamos prontos essa manhã para sermos envolvidos, Senhor, com teu Santo Espírito. Xalabalá, nos envolva, nos enche, Senhor. Nos enche, pulse em nós o teu Espírito, Senhor. Pulse em nós o teu Espírito, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse renovo esta manhã. Nós estávamos precisando, Senhor, desse renovo, Senhor. Nós estávamos precisando da tua palavra viva, Senhor. Tua palavra que nos convence. Tua palavra que nos sustenta. Assim como a tua palavra sustenta esse universo. Essa tua palavra tem nos sustentado, Senhor, a dar continuidade, a pregar o teu evangelho. Senhor, a ser útil ao teu reino, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste dessa igreja. Obrigado, Senhor, que o Senhor está operando nesse lugar, como o Senhor operou na casa de Cornélio. Obrigado, Senhor, porque eu creio dessa forma. Assim como Cornélio teve uma visão, eu estou tendo uma visão espiritual pela fé. O seu espírito fluindo, libertando, curando, restaurando. Eu tenho certeza disso, Pai, essa manhã. Receba, meu irmão, receba. Receba. Se humilha na presença de Deus agora e receba. Se humilha diante dele. Reconheça o senhorio dele na tua vida. Reconheça que você é dependente dele agora. Se humilha na presença do Eu Sou. Se humilha falando, Senhor, eis-me aqui. Eu entrego o governo da minha vida aos teus cuidados onipotentes. Oh, meu Pai, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vamos aplaudir o Senhor. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Olha, não esperava, mas eu estava pronto. Mas o nosso Deus é Deus que nos surpreende. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus nos surpreende. Eu fico feliz por Deus que a direção desse altar está sob o governo dele. Tudo que sai do altar, creia, vem de Deus. A minha esposa falou, meditou, filho. Eu acordei cedo. Eu fui sincero com a minha esposa. O que eu falei para você, filho? Que não meditei. Querido. Minha esposa viu eu acordando cedo. Peguei a Bíblia, fui para a sala. Aí eu olhei para a Bíblia. E falei, Senhor, o
que fazer hoje na igreja? Ele falou: o que vai ser feito na igreja não provém de ti, volta para a cama. Aí eu voltei para a cama e dormi. Aí minha esposa falou: poxa, meditou? Ela viu a Bíblia lá na sala. Mas não meditei não. E aí Deus fez o que fez aqui nessa manhã. Amém, gente? Deus tem total liberdade nesse meio. Levanta as suas mãos. No versículo seguinte diz assim: pois ouviram falando em línguas estranhas, engrandecendo a Deus. Então, os judeus que foram com, os judeus que foram com Pedro ficaram impactados, porque os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Os judeus pensaram que era só para eles, mas Deus falou assim: não, vim para todos. Eu vim para todos. Amém? Ele veio para você. Diga para o seu irmão: ele veio para você. Aproveita essa oportunidade que ele veio para você. Pai, nós apresentamos essa semana que está por vir, meu Pai. Que através desse culto, Senhor, que nós possamos testemunhar desse culto essa semana. Continua, Senhor, continua manifestando o teu amor, imensurável em nós. Obrigado, Senhor, por esse revestimento dessa manhã que foi muito importante para que nós continuemos, Senhor, desenvolvendo a nossa fé. Agora, Senhor, nos leva em segurança, nos leva debaixo dessa proteção, nos leva debaixo dessa sombra onipotente, e que esse amor, Pai, esse amor imensurável, continue desenvolvendo lá dentro um temor a Ti. Deus abençoe a todos, bom retorno para casa e até quinta-feira, se Deus assim permitir. Sua alma viverá, teu espírito renovará, Glória. e no teu corpo